Eu estou aqui preparando todo o terreno. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas já estamos chegando. A Karine está aqui com a gente. Nós vamos bater um papo hoje via ponte aérea Brasil-Itália, né? Ai, ai. Vamos conversar com uma pessoa que a gente tem aí com a gente. Nós vamos bater um papo hoje Olha aí. via ponte aérea Brasil-Itália. Olha quem está aí. Ai, ai. Pessoal da Boa noite. conversar com uma pessoa que a gente tem aí com a gente. Nós vamos bater um papo hoje Olha aí. via ponte aérea Brasil-Itália. Olha quem está aí. Ai, ai. Boa noite. Conversar com uma pessoa Muito legal. que tem aí com a gente. Nós vamos bater um papo hoje Olha aí. via ponte aérea Brasil-Itália. Olha quanta gente. Tudo bom, Karine? Cauã. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Poxa, que prazerzão estar aqui, estou até emocionada. Poxa, fazer uma live com o Brasil, né? Esperei a segunda-feira toda. Tá bem tardinho aqui, mas olha, eu tô emocionada. Como é que você está? Como é que vocês estão? Ótimo, graças a Deus. E você, Karine, como é que você está? Nós estamos falando aqui da Itália, vamos lá. Pessoal que está chegando aí agora, é o seguinte. Tem um pessoal que me conhece, um pessoal que não me conhece. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Danóquio, eu sou empresário, estou aqui no estado de São Paulo. A gente tem algumas operações aqui de negócio também, faço parte da Action Coach aqui no Brasil. E hoje nós vamos bater um papo com uma amiga, com uma empresária lá da Itália, a Karine. Karine, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Se apresenta para o pessoal e para o pessoal te conhecer, Karine. Fala para mim, quem é a Karine? Bom, por onde que eu vou começar? Karine é tanta coisa, né? É tanta coisa e mais um pouco, né? Bom, a Karine é uma brasileira. Oi, olha aí a Thelminha. Oi, Thelma. O pessoal da Itália está aí, ó. O pessoal da Itália, da Espanha. Meu pessoal está aí, estou muito feliz. Obrigada, gente. Bom fuso horário aí, mas ficou todo mundo te esperando, tá vendo? Bom, vamos lá. Quem é a Karine? A Karine é uma carioca, uma super carioca de Copacabana, que mora na Itália há 28 anos. E veio, olha, minha dentista, minha doutora, a doutora Carolina. Ai, tá todo mundo aí, gente, estou emocionada, lá de Goiânia. Bom, vamos lá, vou perder o foco, gente. Bom, a Karine é uma carioca de Copacabana, que mora há 28 anos na Itália, e é mãe de 2 filhos lindos aqui. Lá de Goiânia. A Karine é uma carioca de Copacabana, que mora há 28 anos, mas principalmente pelo esporte. Mãe de 2 filhos cá para jogar vôlei. Bom, acabei ficando. Aí me casei, e eu comecei a trabalhar, abrir empresa. Bom, meu foco é levar empresas italianas, eu não parei. Vivo na ponte aérea, né? Como a gente costuma brincar, na ponte aérea Brasil-Itália. Não parei. Essa é a Karine. Acho que muita energia. Isso. Fala uma coisa para mim, Karine. Primeiro, você é uma brasileira morando na Itália, na Europa, né? Há tanto tempo. Como é que foi essa chegada na Itália? O pessoal está aqui, muita gente está vendo a gente aqui. Eu acho que uma das primeiras curiosidades deve ser o seguinte: tem muita diferença de cultura brasileira e italiana, os europeus? Olha, como é que eu não vou... Aí? Bom, eu já estou bem contaminada, né? Porque depois de 28 anos eu já sou bem italianizada também. Mas, lógico que no começo não é fácil para ninguém, mas assim, a minha sorte é que eu estava na parte eu estava na parte sul da Europa, né? Então, assim, Itália, Espanha, Portugal, eles são bem parecidos com os brasileiros. Quer dizer, eles são mais parecidos, não bem parecidos, são mais parecidos. Mas tem uma grande diferença, tem que ter muita flexibilidade, tem que ter muita... tem que saber se adaptar, né? Acho que como todo imigrante, né? Acho que a gente tem que ter aquela força de vontade e tem que saber por que você está, tem que ter um porquê bem forte, né? Para sobreviver, porque acho que saudade de casa bate sempre, né? E eu tinha e acabei ficando. Era uma coisa temporária, mas temporário já são 28 anos, né? Eu acho que eu nunca mais vou voltar.
Você sabe que a gente conversa bastante, né? E eu falo que eu tenho um pé aí na Europa também, porque filho de um alemão e de uma italiana, nascido aqui no Brasil, eu acho que a gente também, eu sou um pouquinho contaminado, porque a forma de pensar muda um pouco, né? Eu amo o nosso país, eu amo o Brasil, você sabe disso, a gente conversa muito disso, mas eu acho que também tem muita coisa maravilhosa aí na Europa, tem muita gente, o pessoal está escrevendo aqui, ó, o Cauã acabou de escrever aqui, ó, a Itália ainda vai se tornar um grande sócio econômico do Brasil. Olha, eu já acho que é um grande sócio econômico do Brasil. Meu trabalho é levar empresas italianas para o Brasil, então eu acho que é um grande sócio econômico do Brasil. Se tiver que falar de números aqui, eu posso falar a noite toda, tá, gente? A nível de investimento, entendeu? Do valor econômico, o potencial econômico que a Itália já colocou e que ainda continua colocando, né, no Brasil. E a diferença que a Itália faz na economia brasileira é que, né, desde a guerra, né, desde a época dos imigrantes, e eu tenho certeza que ele tem uma visão bem real da situação. Mas como você estava falando, é verdade. A gente é contaminada, aqui tem muita coisa legal, a Europa é maravilhosa, mas eu acho que também o Brasil é maravilhoso. Hoje o Brasil é completo, é que o Brasil é grande demais, aí acaba sendo muito dispersivo e vocês brasileiros acabam não tendo nem tempo de olhar mesmo, de dar valor ao que vocês têm, porque é tudo tão grande e aí vocês acabam dando mais valor ao que está fora, sabe? É bem... não sei, é porque realmente é uma questão também de grandeza, né? Aí acaba sendo muito dispersivo. Aqui na Itália, por exemplo, é tudo tão pequenininho, é tudo tão concentrado. Se você pensar, a Itália cabe 27 vezes dentro do Brasil, tá? Então, a gente tem 27 Itálias dentro do Brasil, só para ter a nível geográfico. Então, é tudo pequenininho. Assim, você encontra potências econômicas uma atrás da outra. Pum, 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 pum. No Brasil, para encontrar essas potências econômicas, você tem que andar quilômetros e quilômetros. Então, é tudo bem... Aqui a gente toca com as mãos várias realidades, da indústria, a agricultura, a pecuária, né? o esqui, as montanhas onde a gente esquia, com os mares, né? Diferentes. Nós temos o Tirreno, o Mediterrâneo, o Adriático. É tudo tão vário, né? E tudo no mesmo lugar. No Brasil, a gente, para ter essa oportunidade de vivência, tem que viajar muito. Então, vocês não conseguem nem notar o quanto grande vocês são. Nós, né? Quanto grande o Brasil é. Então, não consegue dar valor, mas é imenso. Aí começa a dar valor ao jardim do outro, né? Achar que o outro país vizinho é mais bonito. Esse é um erro, acho que é um erro. É uma característica do brasileiro. E eu que estou aqui consigo, né, de fora, ver as coisas bonitas do Brasil, as coisas boas, né? E talvez porque eu moro fora também, que eu não vejo todos os problemas que vocês veem. Mas eu vejo os da Itália. E fala uma coisa, você tem negócios, né? Vamos falar um pouquinho, porque o pessoal que acompanha a gente está sempre ligado aqui, a gente está sempre falando de negócios, né? Sim. Você tem negócios aí na Itália, eu sei que a gente tem negócios aqui no Brasil também, essa ponte, essa parceria nossa aqui. Agora, fala um pouquinho para a gente, a Karine empresária agora. Vamos conhecer um pouquinho a Karine empresária. Bom, a Karine empresária nasceu 20 anos atrás, quando me formei, a ideia era não ficar longe do Brasil, então a pergunta, eu acho que todo empresário tem que ser movido, né? Você mesmo nos ensina por perguntas, né? Por perguntas motivacionais. Então, a primeira pergunta foi: e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para me manter ligado ao meu país, né? E que me possa me fazer sentir útil, importante, onde que eu posso fazer a diferença entre o Brasil e a Itália? Acho que essa foi a pergunta que me motivou para que eu pudesse estudar comércio exterior. E dali eu nasceu a primeira empresa. Minha primeira empresa era focada em organizar eventos, que ainda existe, né? Ela é uma das nossas empresas. Ela organiza eventos onde traz empresas italianas, leva empresas italianas para o mercado brasileiro, feiras, congressos, conventions, em todos os setores, e brasileiras para cá.
Naqueles anos, 20 anos atrás, nós éramos pioneiros, porque ninguém trazia empresas brasileiras para expor aqui na Itália. Então, para mim foi fácil, né? Conseguir... Eu trabalhei com grandes empresas havaianas, o Boticário, Garoto, então várias marcas que me abriram um mercado bem interessante na Europa, então não foi só a Itália. Então, imediatamente, a gente começou com Alemanha, Suíça, Espanha, e dali nasceu a necessidade de, além de fazer eventos, abrir o mercado mesmo comercial. Então, nasceu mesmo o comércio exterior. E aí nasceu a internacionalização, né? Fazer business para os brasileiros, né? Fazer negócios para os brasileiros aqui na Europa. E aí o foco inicial foi esse, fazer negócios, e aí a gente começou a trabalhar com a PEXA, com várias federações de indústrias no Brasil, e por vários anos esse foi o foco. E aí começou a crise na Europa, em 98, e virou, a fritada virou do outro lado. O Brasil entrou para o BRICS e virou uma potência, e a Europa, né, mudou completamente a situação econômica. Então a pergunta era: todo europeu queria investir no Brasil, né? Que era um dos países mais emergentes, e a minha era uma das poucas empresas naquele momento que era presente no Brasil e na Itália. Nós tínhamos um escritório no Rio e São Paulo nesse momento, e aí de um dia para o outro viramos focos para a comunidade europeia, para governos, né? E aí o negócio virou completamente, começamos a trabalhar muito bem com o Brasil e não paramos mais de crescer, graças a Deus. Tivemos que dividir os focos, né, da empresa. Hoje nós temos uma parte da empresa que faz só vinhos, por exemplo, né, que é a parte que a minha, a minha parte emocional é ligada a essa empresa, né? O coração é ligado à KDS Food and Wines, que é a parte de exportação de vinhos, e a gente tem uma parte... a KDS Ibéria, que nasceu há pouco tempo, que é guiada pela Manuela, que é uma italiana, que é a Manuela guia a parte de vinhos espanhóis e portugueses, junto com a Júlia, para o Brasil, e eu faço a coordenação geral. A gente está abrindo o Canadá agora também, para levar vinhos para o Canadá, além do Brasil. Então, assim, a gente continua crescendo a parte de vinhos, que é a parte que eu mais amo. E, bom, e é isso. E aí daí vieram outras coisas, né? A gente começa... Sabe como é que é empresário, né? Empresário depois de... é um vício, né? Ser empresário. A gente começa a ver vício, né? Começa a ver negócio em tudo. Aí abre uma empresa aqui, abre uma empresa ali. Aí, vamos fazer isso, vamos, vai lá. Aí o risco vira emoção, né? Vira adrenalina, e você começa a investir aqui, investe ali, e o negócio vai crescendo. A gente tem um pezinho em um monte de lugar. E se você me perguntar o que eu faço, fundamentalmente é internacionalização e comércio exterior. Mas a investimento a gente tem um pouquinho em todo lugar, né? Para diversificar. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, né? A gente que tem uma empresa, a hora que a gente parar de sentir esse frio na boca da barriga, né? A gente pode colocar a mão no pulso para ver se está batendo. Esse risco, essa vontade de fazer o novo, de ver o negócio crescer, de fazer as coisas acontecer, é que move a gente, né? É verdade. Eu sempre digo que toda vez é como uma criança que a gente... toda vez é como botar um filho no mundo, né? Toda vez eu digo, gente, está nascendo outra criança. Toda vez a gente abre uma empresa, Então, às vezes, as meninas que trabalham comigo, né? Elas dizem: Karine, sossega, porque não dá, a gente não consegue mais ficar atrás. E outras vezes são elas, né? Que tem aí a minha adrenalina, quando eu descanso, são elas que começam. Porque a sorte é que a empresa é toda feminina, só tem as mulheres aqui. Chegou uma Manu aí, né? Chegou a Manuela aí no Instagram. A Manu é a nossa diretora da Espanha e Portugal. A Manuela Ibéria. São todas mulheres que guiam o grupo, né? E no Brasil, a parte do Brasil são homens, né? Na equipe do Brasil, eu tenho sócios do Brasil, são homens, a parte do Brasil é masculina, a parte da Europa é feminina. Nós temos um oceano dividindo os homens das mulheres, então. Nós dividimos. Foi casual, mas sabia que funciona muito bem. Olha, chegou uma outra pessoa aqui, uma outra mulher que eu tenho uma grande admiração, que é a Doroti. A Doroti, ela tem aqui em São Paulo um projeto chamado Confraria Vitória Régia. Adoro confraria. A Confraria é um projeto social que nasceu por mulheres que apoiam ONGs
Nós temos aqui em São Paulo, nós fizemos semana passada um trabalho com a Doroti, né? Doroti, tudo bom? A live com a Casa André Luiz. Eu sei. A Casa André Luiz é um projeto maravilhoso, são 1.700 jovens com deficiência mental. Que legal. A Doroti foi a nossa ponte para aproximar a gente da Casa André Luiz. Acabei conhecendo o projeto, me apaixonei. E nós tivemos aqui ao todo, foram mais de 10 mil pessoas que acompanharam a nossa live. Né? Que legal. Então, quando eu for a São Paulo, você vai me apresentá-la? Vou te apresentar a Doroti. Vou te apresentar porque ela é uma empresária que em algum momento decidiu abraçar esse projeto social, se formou no terceiro setor. Doroti está aqui acompanhando a gente. Que legal, prazer, Doroti. Virou uma amiga, assim como você. E ela Olha, eu acho que essa parte, você tocou uma parte fundamental que eu gosto muito de evidenciar, porque eu também tenho uma ONG aqui na Itália e nós temos um projeto social no Brasil, no Rio, 2 projetos no Rio, um na Tailândia, em Phuket, e um em Gana, na África. Somos em 3 sócias, 3 mulheres. E eu gosto muito de evidenciar sempre essa parte social também, que muitas vezes aqui na Itália não é interpretada, eu acho que não é interpretada no modo certo, justo. Eu acho que o empresário, principalmente os empresários, quando chegam a um certo nível, você recebe, a um certo ponto da sua vida você tem que entender que você também tem que aprender a dar, sabe? É uma questão de energia, principalmente os empresários, porque como eu expliquei antes, é uma questão de adrenalina, né? A gente cresce através dessa adrenalina que a gente produz todo dia, somos capazes de trabalhar 20 horas por dia sem descansar, só que se é só uma entrada, isso tem que sair em algum lugar, né? Então, isso sai com a nossa família, mas também, quando sai da nossa família, é como se fosse quase uma obrigação. Quando sai para o próximo, gratuitamente, do coração, tem um valor absurdo. E a caridade, as ONGs, e eu acho que os projetos sociais é uma prova disso. E eu apoio muito, acho muito legal quando as pessoas chegam a um certo nível da vida que fazem o mínimo que for, entendeu? Mas eu acho que tem que ser feito. Eu acho que isso faz parte do crescimento de qualquer empresário, entendeu? Tem que ser feito. Chega um certo ponto que faz parte da definição de um empresário. Tem para se sentir completo. Está dentro da gente, está dentro de nós. A gente é questão de gratidão, a gente recebe tanto, a gente faz tanto, e o que no fundo a gente quer deixar um legado, é isso que está dentro da gente. Por que a gente abre uma empresa? Eu sempre falo, eu estou há 10 anos, você sabe, trabalhando com empresários, com executivos, eu falo que é um prazer, porque eu falo que são pessoas como você, como Doroti, como outras pessoas que estão acompanhando a gente, que tem um negócio, seja ele no terceiro setor ou não, ou seja, a gente que tem um negócio efetivamente, a gente que faz a roda do mundo girar. Com todo respeito a toda a classe política, por exemplo, eu respeito, existem muitos bons políticos, pessoas querendo fazer coisas boas, ok? Assim como toda profissão também, tem gente não tão assim. É verdade. Né? A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, mas quem paga imposto, quem dá emprego, somos nós que temos uma empresa. Sim. Então, nós que temos essa empresa, a gente tem uma responsabilidade social. Lógico. E a gente faz isso porque a gente ama fazer isso. Por conta de... O exemplo principal nessa fase agora do coronavírus, os empresários, porque quantas famílias estão em casa sem trabalho, parados e tudo, e os empresários têm toda essa responsabilidade nas costas. A gente não pode fazer de conta que isso não é, que a gente não está, como é que se diz, nesse sistema. É lógico que está. O empresário sente isso, e quando vai dormir, isso está na nossa cabeça. É inútil. E fala para mim uma coisa, como é que foi? Vamos falar um pouquinho aí na Itália. Como é que foi essa onda aí? Agora já está passando um pouco. Você já está entrando na fase 2, né? Mas como é que foi até chegar aqui? Conta para a gente. Olha,
Olha, no começo, como é que foi? Sinceramente, como foi comunicado mal para o mundo, né? Para o mundo inteiro o que estava acontecendo, também foi passado para a gente, para os italianos, pelo nosso governo, foi mal informado no começo. Então, nos foi comunicado de um jeito que causou imediatamente um pânico total. Parecia que ia começar a Terceira Guerra Mundial no mesmo dia. Aí, quando eles notaram todo aquele pânico, retiraram a informação e aí o pessoal relaxou. Foi nesse relaxamento que teve uma grande contaminação, e que já era fevereiro. E aí, depois, de novo, a comunicação, mas aí já tinha alastrado o negócio, né? O que acontece? Teve a reação. Ficou todo mundo perdido, como no Brasil, só que, assim, as primeiras 2 semanas foi pânico mesmo, né? Pânico e desespero, porque ninguém sabia, e agora, né? O que eu vou comer? Porque muita gente aqui vive do cotidiano, né? Também como aí. Então, no começo foi desesperador. Mas, assim, o italiano tem uma coisa no sangue dele que eu acho que, e eu isso eu admiro muito no povo italiano, que o brasileiro também tem. Mas, assim, é aquele negócio que ele traz, que ele também demonstrou durante a guerra, no pós-guerra, né? Que, assim, aquela resiliência, e isso ele demonstrou logo, assim, sim, no começo foi traumático para todo mundo, mas ninguém sabia o que tinha que fazer. Mas depois teve uma reação imediata, teve uma grande união. Eu nunca vi a Itália tão unida. Isso foi emocionante, e só pensar eu me emociono, porque eu vivo aqui há 28 anos e eu vivo vendo um país tão pequeno brigando todo dia, que querem se dividir em 2. E pela primeira vez na história, a Itália não queria se separar, entendeu? Foi unida pela primeira vez. Todo mundo pensou em todo mundo, assim, teve uma humanidade absurda. Eu acho que alguma coisa de bom teve, sabe? Então, valeu a pena para alguma coisa. A nível humano, valeu a pena. Agora, eu não sei como é que vai ser. Assim, a gente começou a sair de casa agora, tá todo mundo meio apavorado ainda, tem gente que nem quer voltar a trabalhar mais ainda. O setor do turismo é o que mais está afetado, porque é o setor que não pode voltar ainda, né? Então, é o setor que não vai recomeçar, porque ninguém vai viajar, os estrangeiros não vão vir para cá. A Itália vivia de turismo, está voltando, está começando o verão, e então quem trabalhava com turismo é a parte mais afetada. O resto, devagarzinho, eles vão recomeçar, porque eles têm uma grande força, entendeu? E isso é uma coisa linda, você vê essa força dos italianos, é linda. E é incrível como eles se uniram. E, bom, agora já estão brigando de novo, tá? Começou a fase 2, já começaram a brigar de novo. Mas até durante o desespero foi lindo, porque, assim, foi lindo, é até um contraste, né? Mas durante esse momento da pandemia, foi lindo ver essa união, foi lindo ver os políticos irem na televisão e dizerem: gente, não é hora de brigar, porque quem conta agora são as pessoas, sabe? Igualzinho no Brasil, né? Assim, então teve uma grande união, coisa que, assim, foi isso. Eu me emociono, eu não gosto de falar não, porque depois eu sou manteiga derretida, você vai me ver chorando aqui. Vamos mudar de assunto. Você sabe que essa fase é a mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil, né? Eu falo que essa fase está aflorando o que tem de melhor nas pessoas. Por quê? Porque a gente olha a classe pobre, a classe mais pobre, eles estão sofrendo muito. E a gente vê pessoas todos os dias querendo ajudar, querendo contribuir, né? Esses dias eu estava vendo na CNN, eles estavam mostrando aqui no CNN Brasil, que eles estavam mostrando pessoas, donos de restaurante, que estão fazendo marmita para entregar junto para o pessoal, a classe que está mais sofrendo, né? Nós olhamos aí a classe dos profissionais da área de saúde, né? O quanto eles estão se dedicando, o quanto eles estão esforçando, ou seja,
um movimento, e é um movimento global, né, que a gente olha, sim, é um movimento porque a gente global. começa a olhar, os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa, vocês na Europa fizeram, a gente está fazendo aqui no Brasil, no Oriente também, né, quando a gente para olhar esses dias, e eu estava falando, a Action Coach é uma empresa global, né, então a gente troca muita figurinha com outros coaches do mundo inteiro, e esses dias a gente estava ouvindo falar do pessoal no Japão, do pessoal, sabe, está havendo um movimento global que as pessoas estão olhando mais. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, esses dias eles estavam falando sobre questões, fazia não sei quantos anos, né, na Bahia, lá no Rio de Janeiro, que não se via um golfinho. Ah, aqui também, minha filha, não se respirava um ar limpo assim. E eles esses dias viram um golfinho. O mundo está agradecendo. O índice de poluição aqui em São Paulo reduziu muito. Sim, sim. Mas imagina, vocês ainda estão rodando. Nós fomos obrigados a ficar em casa, foi lockdown total, né? Porque você saía de casa, eu tomei 2 multas, cada multa 500 euros. Porque você saía de casa e se você não justificasse, né? Tinha que ter uma justificativa escrita, blá, blá, blá. Bom, você não tinha que sair de casa, só para fazer compras uma vez por semana, no supermercado mais próximo da tua casa, uma pessoa por família. Bom, o controle exagerado foi super, assim, drástico, mas foi certo. Bom, então não foi fácil. Isso, a natureza, você sentia, a gente dormia melhor, respirava melhor, o céu, a água, tudo. Olha, Milão, que era a cidade mais contaminada da Itália, que foi onde a gente tem um escritório, ali o índice do ar nunca teve, são 30, 40 anos que o ar não estava tão limpo assim, né? Mas eu acho que eu acredito, Adam, que esse momento, assim, tem gente que saiu dessa fase totalmente indiferente, não mudou em nada, né? Mas a gente sabe, né, que o mundo é feito de arroz e feijão. Mas, assim, a maior parte do mundo, né, foi aquele choque, assim, eu acho que o mundo precisava de um choque, né, de um estabelece desse. Foi pesado demais, está sendo pesado demais, está. Foi forte, foi intenso. Mas assim, caramba, eu acho que a gente aqui, eu vou te dar só um exemplo rápido, um dos nossos setores, né, é a importação da China, do Vietnã. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos que faz trading, né? Eu até te falei essa parte do meu estresse, a gente conversou, você me deu apoio nesses dias aí do meu estresse na gestão dessa parte aí. A gente estava trabalhando com esse setor de importação de DPI, né, dispositivos de proteção individual. Então, eu tive muito contato com a Defesa Civil, hospitais, blá, 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 nesses últimos 2 meses. E não é fácil. Cada vez que um diretor de hospital ligava para a gente aqui para entender quando é que chegava a mercadoria, blá, blá, e escutar esses médicos desabafarem que não podiam ver a família deles, porque eles não podiam voltar para casa. Eles iam trabalhar, depois tinham que ficar excluídos, né? Então, assim, 1 mês, 45 dias, 2 meses sem ver a família, sem saber se eles iam ficar doentes, porque já tinham perdido, outros amigos tinham morrido, outros, né, colegas. Então, sem saber se iam poder ver os filhos, os netos. E aí eles te ligam e quando você pergunta, oi, tudo bem? Sabe aquela pergunta, tudo bem? Cara, eles não esperavam, eles não viam a hora que alguém perguntasse isso para eles. Aí começa aquele desabafo, aí você começa a entender os valores, sabe? Começa a escutar aquelas pessoas, você começa a entender o que conta realmente na vida. Cara, eu lembro assim, que você estava falando disso, né? Algumas das conversas que a gente teve, você falando para mim, falando, Adam, pelo amor de Deus, os médicos ligam para desabafar comigo. Para desabafar comigo, que toda vez que eu desligava com o médico, eu chorava. Como é que você pode fazer? E o meu trabalho era só importar do Vietnã, da China, os respiradores. Então, caramba, para mim foi uma grande lição de vida esses 2 meses, né? Também diretamente porque eu vivi isso. Então, eu acho que esses, de um jeito ou de outro, foram 2 meses assim absurdos. Agora a gente está saindo da toca totalmente transformados. Não dá para dizer que
Assim, em fevereiro nós éramos uma pessoa, hoje é maio, somos completamente diferentes. Mas assim, da água para o vinho, não pode nem dizer que a gente mudou levemente, não. Somos completamente... Não tem como você sair diferente ao que a gente viveu. Nós vivenciamos aqui em Bérgamo aquela passeata de caminhões do exército, cheio de corpos que iam ser cremados, de pessoas que não puderam nem dar a mão para o pai e para a mãe para se despedir. E ali, no meio, tinham amigos, sabe? Foi foi muito pesado. E aí, quando eu vejo gente aí no Brasil fazendo churrasco, eu fico revoltada. Eu fico revoltada. E fala uma coisa para mim. E aí vamos pensar. E aí eu queria saber como é que as empresas, os negócios, ficaram depois agora. Na verdade, ainda depois, porque ainda está nesse processo agora de transição aí, né? Estamos começando a liberar. Vocês estão na fase 2. O que é essa fase 2? Essa fase 2... Vamos pensar como empresa. O que é essa fase 2 para as empresas? Começou semana passada, uma parte da Itália começou a trabalhar, tá? Uma parte do setor produtivo, né? Quer dizer, teve uma parte industrial que nunca parou, que era aquela farmacêutica e todas aquelas fábricas que produziam componentes que poderiam ser matéria-prima ligada à parte farmacêutica, tá? Ou alimentar. Tá? Então, tudo aquilo que era setor alimentar e farmacêutico não parou. E transportes básicos, assim, foi tudo muito limitado, ou energia elétrica, mas assim, a gente viveu tudo muito limitado. Semana passada voltaram a produção, em escala, então, com todas as regras, segurança, distanciamento de 1 metro, todo mundo super coberto, parece que a gente está indo para a Lua. É horrível. Hoje eu encontrar as pessoas na rua, fui no cabeleireiro, você não reconhece ninguém, todo mundo de máscara. Aí eu, oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou o André. André quem? Peraí, abaixa a máscara um pouquinho, porque não dá para ver. Então, assim, a gente tem que se acostumar ainda, sabe? E essa semana, hoje, oficialmente abriram cabeleireiro, assim, os serviços e os restaurantes. Os restaurantes, que era assim, a parte mais, um pouquinho, uma das partes mais delicadas, né? Restaurantes, bares. Restaurantes. E eles, hoje abriu os restaurantes todos com uma parte de... Hoje abriu os restaurantes todos com de plástico. Como é que se chama aquele plástico no Brasil? Sabe, aquele... uma divisória. Aí eu não sei quem é que vai jantar fora com uma divisória, né? Porque você não pode nem ver outra pessoa. Mas tudo bem. Vai ser tudo meio diferente agora, né? Eu, por exemplo, amanhã eu vou jantar fora. Eu vou só porque eu quero ver como é que é. Eu vou com a minha melhor amiga para ver como é que é a experiência de jantar fora nesse momento. Bom, assim, hoje começou, quase todas as empresas já estão funcionando, mas muitos funcionários se recusam aí e pediram o smart working. Quem pode tem o direito de pedir o home working e o governo... então, quem trabalhava em escritório e pôde escolher, ficou em casa. Tá? Então, até mesmo porque as crianças não vão para a escola, então os pais têm que... Assim, é tudo meio complicado agora, né? Porque não tem escola. Uma coisa que a Itália foi assim, super organizada foi a escola. Imediatamente, todas as aulas começaram a ser feitas em web, em GoToMeeting, né? E até meus filhos mesmo, meus filhos estão fazendo as provas pelo computador. O único setor que não acusou nada foi o setor educativo, porque a única aula que eles perderam foi de educação física. Mas, mesmo assim, o professor passava a ficha e meus filhos ficavam aqui na sala fazendo ginástica à tarde, porque eles tinham que fazer aquilo que o professor mandava. E eles faziam, porque foi super... Foi muito legal. Teve muita... A gente teve um problema porque morreu uma professora de filho.
marido é professor do meu filho, então eles viveram, os meninos viveram esse problema perto, então a gente teve um contato muito perto, né, com o vírus, nos meninos, então foi meio chato. Mas fora isso, bom, a gente está pronto. Hoje fui dar uma volta na praia, vai ser difícil, porque para ir para a praia tem que reservar um aplicativo agora, tem que reservar lugar através do aplicativo. E, bom, vai ser tudo diferente, né? Eu nem sei o que vai ser. E o medo, a gente está com muito medo que tenha um retorno, né? Porque no final de maio eles vão fazer um balanço para ver se a gente pode continuar assim ou se a gente tem que fazer um passo, voltar para trás, né? É um teste ainda. E falando um pouquinho de negócio, sabe o que eu queria puxar um pouco? E eu acho que é o grande lance. Eu acho que é uma lição para o empresário, que é assim, o tempo todo nós estamos enfrentando crise dentro das empresas e dentro das nossas vidas. Uma das grandes capacidades que o empresário de sucesso, eu sempre digo que ele deve ter, o empresário e o empreendedor, é a capacidade de aproveitar as oportunidades. Ou seja, quando vem uma crise, às vezes é difícil, mas tem uma oportunidade escondida lá. Crise, para mim, quer dizer o seguinte, tá bom? É uma oportunidade disfarçada. E a gente conversou bastante, né? A gente já se conhece há muitos anos aí, mas você foi uma pessoa que pegou a crise e transformou a crise numa oportunidade de negócio, né? Sim. E no meu maior faturamento. Eu nunca faturei tanto como agora, né? Porque eu sempre disse, para mim, quando chove, eu sempre pensei que quando chove tem sempre alguém que tem que vender guarda-chuva, né? Então, eu sempre tive essa visão que no momento de crise tem uma oportunidade. Então, essa sempre foi um pouquinho a minha visão. E, naturalmente, eu acho que uma das características de um empresário tem que ser a velocidade. A velocidade de entender que tem um problema, tem que ter a consciência que tem um problema, então não é fugir do problema, mas ver o problema. Mas também conseguir se perguntar, aí voltamos às perguntas, qual pode ser a solução, né? Então, focar, tendo a consciência que existe um problema, naturalmente, mas não ficar no problema, mas focar naquelas que podem ser soluções. E aí, se dissociar, né, emotivamente daquilo, porque nos primeiros dias, logicamente, eu estava com a envolta emocionalmente, que aí bate desespero, família, funcionários e equipe. A gente estava com os projetos na Espanha, em Portugal, abrimos no final de fevereiro, não, no final de janeiro, né, os 2 países, e, poxa, era assim, estava caindo tudo em cima da gente. No momento que a gente destacou, gente, né, era só mudar mercado. Em vez de focar no Brasil, a nossa expertise é importação e exportação. Vamos focar no quê? No que eles estão precisando agora, né? Eles estão precisando, em vez de exportar vinho, eu vou importar material DPI, né? Então, a minha empresa faz isso. Então, meu maior cliente agora é a Defesa Civil. Então, a gente vende para a Itália toda, a gente está vendendo para a Espanha, para a Itália, Portugal, Alemanha, Brasil agora. Eu agora estou vendendo para todos os estados do Brasil. Então, e daqui, né, do meu sofá, eu descobri que do meu sofá eu posso fazer tudo. Então, é lindo, maravilhoso, uma outra descoberta, que saber que você não precisa rodar o mundo todo, que eu posso agora ver meus filhos, bom, agora eles estão adolescentes, né? Mas eu posso acompanhá-los de longe. E é isso, assim, tá vendo? Eu acho que a gente cresceu muito porque tivemos essa capacidade, toda a equipe, de ver essas oportunidades. Eu sempre digo, no mundo do vinho, assim, que aconteceu isso, a Manuela, da Espanha, a primeira coisa que ela fez, ela tinha acabado de abrir Barcelona, foi dizer, gente, vamos organizar um webinar, vamos fazer isso, aquilo, cheio de ideia. Ela entendeu imediatamente que o modo de comunicação ia ser online. Então, nós fomos os primeiros na Itália a lançar o Smart Tasting, porque fomos rápidos. Smart Tasting é degustação online, né? Então, dia seguinte eu falei Smart Tasting. Todo mundo, o que é isso? A degustação, como é que você vai degustar pelo computador? Não se preocupa não que a gente vai degustar pelo computador. A gente vai dar um jeito. Agora todo mundo degusta, né? Há umas 2 semanas atrás, eu tenho um amigo meu que ele tem uma adega
eu não sei se ele está por aqui ou não, mas o Fábio, ele tem uma adega e ele tem cursos de vinho. Então, ele dá cursos de vinho, tal, tem muita coisa. E nós estamos conversando exatamente sobre isso, né? Porque ele falou, Adão, hoje uma parte interessante do nosso curso são os cursos de vinho. E no curso de vinho, o pessoal tem que degustar vinho. Como é que eu vou fazer isso online? Eu falei, agora é a tua hora de inovar. Fala com a Karine. E aí você está falando aqui, olha só que coisa interessante, né? E fala para mim uma coisa, como é que o cara degusta? Aí o pessoal está aqui vendo a gente. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de vinho também, você sabe, né? E aí eu fico imaginando, como é que o cara vai degustar vinho online? Fala para mim. Porque o que acontece? A nossa sommelier tá aqui na Itália, por exemplo, né? Por exemplo, sábado que vem a gente vai ter uma sommelier brasileira que vai degustar um vinho, né? E ela no Brasil e a gente aqui, todo mundo, então ela vai degustar um vinho com o pessoal de Portugal, da Espanha e da Itália. Ela lá, a gente vai publicar qual é o vinho, e aí quem quiser participar vai ter que comprar aquele tipo de vinho. Vai ser um vinho português, eu acho que vai ser um alentejo, eu não entendi direito, ela ainda tem que definir qual é o vinho. Aí todo mundo compra aquele vinho. Você pode comprar de qualquer cantina, de qualquer vinícola. Pode comprar o vinho da Karine também? Tem o vinho da Karine também? Tem, a gente também está produzindo o nosso, você sabe. Nós já temos 8 rótulos prontos para levar para o Brasil. Mas quando estiver pronto, eu já te digo tudo. Vamos trazer. Na hora que estiver pronto, a gente vai trazer eles para o Brasil? Lógico, lógico. A função é essa. A dificuldade foi achar o nome, né? Mas o resto foi fácil. O enólogo fez tudo rapidinho, mas na hora de fazer, eu botar o nome no vinho, aí foi difícil. Mas aí, o que acontece? A sommelier, do outro lado, ela faz junto com a gente toda a descrição do terroir, da região, do vinho, e aí começa a descrever a cor, toda a parte do vinho, e as pessoas começam a seguir em casa, até chegar na degustação mesmo. E na degustação é tudo uma questão de seguir a descrição dela, tá? E ir adiante, entendeu? Tá me ouvindo? Você ainda tá aí? Tá. Pensei que tivesse perdido. Seguir a descrição dela. Tá dando uma travada. Você sumiu, Karine, a voz aqui no Instagram. Aí. Como é que tá aí? Não tô te ouvindo. Te perdi, Ada. Tá travada. Você sumiu, Karine, a voz aqui no Instagram. Voltou? Sumiu o áudio. Pessoal, eu não tô te ouvindo. Seguinte, vem aqui para o YouTube. Vocês estão ouvindo, Ada? O YouTube tá legal? Estão falando aqui para mim. Eu não tô ouvindo. Pessoal que está assistindo a gente, Ada Nóquio Oficial no YouTube, vem acompanhar a gente aqui no YouTube, que lá dá para ouvir e ver. O áudio tá legal, o vídeo tá legal, tá bom? Vem para o YouTube. Tá, vamos para o YouTube. A gente já tá. Vamos fazer o seguinte, pessoal, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Terminou? Já? Vem para o YouTube com a gente, que o Instagram já começou a boicotar, né? Tá chegando no final. Pessoal, vem aqui para o YouTube. A gente vai continuar o bate-papo com a Karine lá no YouTube, tá bom? Vamos para o YouTube. Legal? Então. Karine, vamos lá para o YouTube. A gente continua de lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. É Ada Nóquio Oficial aqui no YouTube agora, tá bom? Já escreveu? Já. Tá aqui. Manu, vamos lá no YouTube. Vou encerrar aqui no Instagram. Vamos lá, pessoal. É Ada Nóquio Oficial aqui no YouTube agora, tá bom? Deixa eu encerrar aqui no Instagram. Ok. Manu, vamos lá no YouTube. Vou encerrar aqui no Instagram. Vamos lá, pessoal. É Ada Nóquio Oficial aqui no YouTube. Só um minutinho. Deixa eu encerrar aqui o vídeo. Né? Só um minutinho. Deixa eu encerrar aqui o vídeo. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Ok. Então, aí, o que acontece? Deixa eu ver um negocinho. Tá, vem. Como é que tá o teu som aí? Como é que tá o som do pessoal por aí? Tá bom? Deixa eu ver um negocinho. Deixa eu tirar aqui. Só tô acertando. Último detalhe, pessoal. Como é que tá o som do pessoal por aí?
Vamos lá. Karine, você estava falando para mim da degustação online. Posso Como continuar? é que o pessoal faz isso? Fala para mim. Então, aí estava te dizendo que a nossa sommelier, o nosso sommelier, quem tiver dirigindo a degustação, ela faz toda a descrição, né, do momento do vinho, do aroma, do sabor do vinho, e a pessoa do outro lado ela vai seguindo mesmo a descrição da sommelier. Então, fecha os olhos, sente os taninos, sente a acidez, todo o aroma. Mas aí a gente convida as pessoas a participarem, né, da nossa degustação. Então, a gente pergunta, o que você está sentindo? Está sentindo a parte mais assim floral do vinho? Como é? Que fruta que você está sentindo? Aí o pessoal começa a participar. Não, mas olha que está sendo um maior sucesso e a gente está crescendo bem nisso. E agora as vinícolas estão participando, estão pagando começou como uma brincadeira no momento da pandemia, né? E agora virou um dos produtos da empresa, no sentido que agora a gente está vendendo pacotes de degustação mesmo para as vinícolas. E você manda o vinho, é isso? Você manda o vinho para casa da pessoa? Não, olha, tem quem mande. A gente deixa a pessoa totalmente livre de comprar o vinho que ela quiser, ou online ou numa loja, ou num supermercado, né? No caso da lockdown. A gente faz a propaganda, por exemplo, amanhã eu vou lançar o vinho de sábado. Aí eu vou dizer, sábado às 18 horas a gente vai degustar o Alentejo português. Aí você vai no site de delivery e faz o pedido daquele vinho, ou você compra no supermercado. A gente procura, logicamente, vinhos interessantes. A degustação que a gente faz é uma degustação não técnica, mas é uma degustação mais assim para o pessoal participar. E para aprender, é formação, mas é para, na Itália se diz coinvolgere, agregar o pessoal, porque a gente está longe, né? Mas é para você aprender, mas ao mesmo tempo se sentir participando de alguma coisa, né? Porque se você for muito técnico, quem não sabe nada de vinho, depois de 5 minutos vai embora, né? Então você tem que ter aquela comunicação borderline, né? Técnica, mas também aquela comunicação que até minha mãe se diverte. Eu sempre digo para o sommelier, assim, olha, você tem que pensar que do outro lado pode estar minha mãe, tá? Então, pensa que minha mãe tem que entender o que você está falando. Coitada, se ela me escuta. E é isso. E aí dali nasceram outras ideias. A gente agora está fazendo cursos online, né? Estamos levando para o Brasil. A ABS pediu para a gente, a Associação Brasileira de Sommelier, os cursos de formação em Wine Business, porque eu ensino na faculdade aqui na Itália, ensino Wine Export. Então, a gente uniu 2 professores. Aí vamos fazer Wine Export, Wine Business e Wine Marketing. E a quarto módulo do curso é Smart Tasting, que é toda a parte de degustação. E é tudo feito online. Aí a gente faz com Brasil, Portugal e Espanha. Mas é uma ideia que nasceu com a ABS, entendeu? Tudo nesse período, tá vendo? Tudo isso são as oportunidades do coronavírus. Porque, sinceramente, se não fosse o coronavírus, a gente não estava pensando... E aí, tudo isso... Esse foco, assim, a gente começou a crescer muito, porque deu muito foco a nossa imagem de wine export para o Brasil. Já tínhamos, mas nesse período a gente explodiu, porque ninguém é tão especializado em vinho no Brasil como a gente. E foi muito evidenciado nesse período, entendeu? Porque webinar, evento, degustação, e aí chama o sommelier brasileiro, aí chama importador brasileiro, e aí fala de vinho brasileiro, fala da venda dos vinhos italianos no Brasil, do mercado brasileiro, aí lança e-book brasileiro, né? Como vender seu vinho no Brasil, né? Como exportar seu vinho para o Brasil, essas coisas assim. Marketing, tudo aquilo que você nos ensina, né? Você sabe que a gente fala muito, né? A gente troca e é interessante. A gente, como empresário, eu acho que essa visão é a que faz muita diferença no mundo dos negócios. É a visão de eu poder olhar uma situação e poder falar, tá bom, o que eu vou fazer com isso que a vida está me dando? Com o que o mercado está me dando? Né? Ontem nós estávamos conversando um pouquinho disso, a gente está falando
de um mundo globalizado, mas a gente precisa de ações regionais, essa visão do todo, com ação aqui, é o macro do micro, é fazer essa conversa, né? Você está falando para a gente uma coisa que eu acho que todo empresário, e quando a gente fala de lançamento de produto, de serviço, de empresa, de uma série de coisas, e você está fazendo isso e faz isso com uma maestria muito grande, que é o seguinte: o que faz com que você seja diferente do teu concorrente? O teu posicionamento. Posicionamento, brand position. Isso, né? Então, o que faz com que a Karine tenha todo esse sucesso na Itália e esse canal, essa ponte nossa de comunicação Brasil-Itália, com que você consiga conversar com o empresário, quando você traz a empresa italiana para cá, quando você traz a empresa europeia para cá, esse cara chega aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? A gente já falou tanto disso. O empresário chega aqui, o executivo chega aqui, e aí? Ele está vindo com uma forma de pensar, sentir e agir completamente diferente, porque é um europeu, e quando ele olha aqui, bom, a gente já fez alguma... E aí começa isso aqui, essa nossa ponte, essa visão multicultural faz com que a Karine seja única. Mas é aquilo que eu te falei, né? O fato da gente... Acho que a nossa empresa aqui, a vantagem da KDS, a KDS é minha empresa, né? A vantagem da KDS é que a KDS tem um pé no Brasil, um pé na Itália, né? E culturalmente também, não só fisicamente. Então, a gente tem essa visão, né? Empresarial, cultural, tudo. E, como a gente falou ontem, e você pegou agora de novo, o mundo... existe essa globalização, o mundo é uma coisa só, mas quando a gente tem que fazer negócios, muitas vezes a pergunta, e eu volto sempre ali, porque eu acho que tanto no business quanto na nossa vida pessoal, a gente tem sempre que se perguntar, sempre, né? Se perguntar sempre, porque a gente só atinge um objetivo se a gente se nos dermos as respostas certas para as perguntas que nós fazemos. Então, a pergunta tem que ser o que o meu cliente quer, qual o objetivo que o meu cliente está indo, que eu estou levando para o Brasil, o que ele quer, tá? Então, se eu não tenho a mentalidade italiana para entender o real objetivo dele, eu não vou conseguir dar o serviço que ele quer no Brasil. Se eu não tenho a mentalidade brasileira, eu não vou conseguir posicioná-lo e fazer com que ele fique no Brasil. Porque chegar no Brasil pode ser até certo, mas ficar no Brasil não é para todo mundo, não. Porque você sabe que o Brasil não é para principiantes. O Brasil é um país maravilhoso, mas ficar no Brasil é para herói mesmo. É verdade. Porque os brasileiros são rápidos. Os brasileiros têm que sobreviver. Então, o empresário brasileiro é muito mais adiante, no sentido muito mais... adiante, né? Avanti, não? Muito mais... Enquanto o italiano está pensando o que vai fazer, o brasileiro já fez, já resolveu, já faturou. Entendeu? Você entende? Porque o brasileiro não tem muito tempo a perder. Então, as coisas aqui mudam. Aqui, eu falo que o pessoal de Brasília acorda um dia pensando de um jeito, ele muda tudo. Aí, no outro dia, ele não dorme, ele muda tudo de novo. E a gente aqui... tem que ficar atrás disso. Entendeu? Aqui, o imposto que eu cobro em São Paulo é um. Quando eu começo a mandar para o Nordeste, para o Sul e para qualquer lugar, é outro. Nunca se... A nossa... Você sabe que eu tenho clientes de fora, a gente tem clientes da Europa, nós temos clientes que a gente atende da América do Norte e tal. Isso. E uma das coisas que a gente fala muito, vira e mexe, o meu cliente vira para mim e fala: Adam, estou indo para o Brasil para a gente cuidar da nossa operação aí, quero conversar com você sobre impostos. Eu falo, pula essa parte. Porque estamos muitas vezes acostumados na Europa, em vários lugares, né? Tem 1, 2, 3. Adoro essa parte. Aqui no Brasil, você perde a conta. Nem o contador sabe. Às vezes você pergunta para o contador e fala: espera aí que eu vou me informar. Sim, eu sei. É assim mesmo. Coitado, eu adoro, sabe por quê? Porque aí eles notam quanto é importante ter suporte no Brasil.
Porque eles acham que podem fazer tudo sozinho. Aí quando eles chegam aí, que eles começam a escutar falar de substituição tributária, de PIS, COFINS, aí você começa a ficar, não, porque se você é lucro presumido, mas o teu fornecedor é real, e não sei o quê, aí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí eles começam, pelo amor de Deus, para quem que eu tenho que pagar? Quem que eu tenho que pagar para me ajudar a fazer isso? Aí eles entendem a oportunidade do Brasil, mas também a dificuldade do Brasil. Porque, você entendeu? Por isso que o Brasil não é para principiante. É aí que eu estava te dizendo. Você tem que entender. Mas para comunicar isso, essa dificuldade para um estrangeiro, você tem que entender como comunicar isso para eles. A comunicação, a point, que a gente estava dizendo. Esse é o diferencial. Você não pode só dar uma aula de impostos para eles, porque aí você manda embora o investidor. Entendeu? Você manda embora o investidor. Eu trabalho com empresas de Israel. O pessoal é cheio da grana. Mas você vai falar de impostos para eles, eles não querem nem saber, mas no final do ano eles querem ver os números. Se o número não bate, eles querem saber por quê. Aí, como é que você vai explicar para eles se eles nem sabem o que é substituição tributária? E nós estamos falando de imposto, sem contar que tem uma outra coisa. Olha só como é que é a diferença. A gente estava conversando ontem, né? Sobre a questão a questão trabalhista e a nossa mão de obra também, né? Então, a gente estava falando disso. Então, essa diferença toda cultural, como o executivo, o empresário, a gente aqui no Brasil tem toda uma forma mais... eu tiro o chapéu para o empresariado, como você aqui. O empresariado no Brasil é um herói. É um herói porque as coisas mudam com uma velocidade muito grande, lidar com toda essa carga tributária, lidar com a nossa legislação trabalhista, lidar muitas vezes também com, às vezes, a mão de obra, que a gente sabe que, no meu conceito, tem uma questão paternalista muito grande, né? Sim. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, tem muita coisa positiva que o Brasil pode ensinar para o mundo. E aí a gente vai chegar onde a gente vai falar. E que o Brasil não acho que nem nota. Tem tanta coisa assim que o Brasil assim, tanto suporte que o Brasil tem que eu acho que assim, a nível até mesmo de formação, tá? Assim, no mundo, você não acha um Senai e um Senac, essas coisas que vocês têm aí, sabe? Essas escolas de formação que vocês têm em todo lugar, desse jeito assim, com essa profissionalidade aí, você não acha. Você não acha assim, desse jeito? Verdade. E o pessoal não dá nenhum valor para isso aí. Assim, dá pouco. Não dá. Não, é verdade. E você vai ver desse jeito aí, você não acha na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, tu não acha. Mas tantas outras coisas, assim, olha, o trabalho que fazem as federações das indústrias, assim, tem muita coisa que o Brasil tem interessante, que é muito bem feito, tá? Só que acho que é porque a gente pretende sempre mais, ou a gente está acostumado, é normal do ser humano ver sempre só os defeitos, as coisas negativas, ou é porque eu tenho a facilidade, né, a sorte de poder fazer comparação, né, porque a gente está aqui, e a gente tem a gente só consegue fazer um comparativo quando eu tenho pelo menos 2 coeficientes diferentes. Isso. A gente está aqui, eu tenho escritório em Dubai, agora a gente tem agora uma equipe em Xangai. Então, para a gente é fácil poder dizer qual das situações... Onde é melhor, onde e tal. Porque nós temos vários pontos de referência. Eu, muitas vezes, estou em Dubai e vejo que tudo funciona maravilha em um certo ponto de vista. Aí depois você começa... Aí eu viro para lá e começo a dizer assim, se eu estivesse no Brasil, isso já teria sido feito há anos atrás. Entendeu? Porque aqui o pessoal é lento, porque... Aí o pessoal me diz assim, pô, você não diz que aqui o pessoal é bem avançado? Não, eles são avançados para isso. Para isso aqui, não. Se a gente pudesse juntar tudo, seria tão bom, né? É verdade, cara. Aí então, cara, todo lugar é igual, entendeu? Depende de você conhecer o país onde você está indo. Mas eu acho que o Brasil, e a gente já... eu acho que a nossa oportunidade da gente poder ir para a Europa, poder ir para os Estados Unidos, eu não tenho ainda toda essa... né? Ainda não conheço Xangai, não conheço tal, ainda. Né? Mas é o seguinte, quando a gente olha para o Brasil, eu também acredito muito que, apesar de tudo isso, a gente tem muita
oportunidade. Nós temos muita oportunidade, principalmente para quem vem para o Brasil, por exemplo, uma empresa europeia. A gente já fez muito trabalho de dar suporte para o executivo, para o CEO que vem aqui o cuidar de operações aqui no Brasil, de fazer esse coaching junto com ele para poder fazer cuidar dele aqui. E quando ele vem para cá com essa visão, com esse nível de entrega, com esse nível, e faz essa junção aqui, olha, é para voar, Sim, né? sim. Porque a gente sempre, é o que a gente acabou de falar, a gente estava falando aqui, oportunidade tem muita, né? Eu olho para o... Você sabe, já falei até no começo aqui, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu amo esse país, a gente já teve várias oportunidades aí fora, mas eu amo esse país porque eu acredito que a gente tem um grande futuro. A gente é um país jovem, o Brasil é um país jovem, né? Em contrapartida, quando a gente olha para outros países por aí, né? A gente... Além de ser um país jovem, é um país que tem tanta vontade ainda de crescer, e os brasileiros, mesmo com todos os problemas assim de gerenciamento também, né, assim, né, políticos, é um país que vocês têm tanta vontade de fazer acontecer, sabe? Isso, quando um estrangeiro chega aí, se deslumbra, porque vocês são nacionalistas, vocês acreditam em vocês, não acreditam no país, acreditam em... E isso é lindo demais. São muito poucos os países que têm esse orgulho imenso, né, da própria nação. Mesmo não é assim. Aqui a gente também tem, mas só quando a seleção joga. Só na Copa do Mundo. Assim, o nacionalismo que tem aí, ou então num momento desses assim, sabe? Tipo, lógico, mas assim, o brasileiro e os estrangeiros se deslumbram com essa energia, com essa vontade de acontecer. O brasileiro tem sempre essa vontade de fazer, sabe? Mas isso é muito lindo. Eu também amo o Brasil. E olha, a gente está falando de empreendedorismo pequeno, médio e grande, tá? Porque o empreendedorismo no Brasil também é aquele cara que vende sanduíche na praia, sabe? E você vê cada coisa, você vai para a praia, você vê assim, o empreendedor do sanduíche da praia, que é o cara é inovador, cara. Você precisa ver as coisas que os caras fazem para vender sanduíche. Tem competição? Tem um monte que vende sanduíche, mas cada um é diferente do outro, sabe? Os caras fazem tudo porque eles têm que sobreviver naquela selva, né? Então, não é que e você vê a diferença até nisso, sabe? Até nesse tipo de empreendedorismo. E eu acho que, caramba, é muito legal isso. Só que, naturalmente, essa visão você não tem se você não está fora, né? É uma visão meio sistêmica, né? Quando você está assim em cima, que você vê as coisas por cima assim, é mais ou menos isso. Então, não é que a gente quer supervalorizar o Brasil, é que quando você não está ali, você consegue ver as coisas de outro jeito, tem um outro ponto de vista, só isso. E eu, principalmente, que trabalho com empresas, eu toco tanto... a gente é CEO de várias empresas aí no Brasil, né? Enquanto não chega o visto, você sabe, né? Dos diretores. Então, nós tocamos toda a parte da empresa. Eu desde procurar terreno para montar o galpão da empresa, até contratar todos os funcionários, até ter que conversar, chamar você para ter que conversar com o CEO, para explicar para o CEO que ele não tem que gritar com o funcionário. Aí o senhor começa a dizer, mas eu falo assim desde que eu nasci. Não, mas aqui no Brasil você não pode falar assim. Porque aqui no Brasil, se você falar alto com o funcionário, ele vai achar que você está gritando com ele e vai te denunciar. Você tem que explicar essas coisas, a cultura. Assim, a gente segue tudo isso dentro de uma empresa. Então, fazer empresa no Brasil, você faz uma empresa no Brasil, você faz 10 na Itália. Você entendeu? Olha que coisa. E agora, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que liberar você. Que horas são aí na Itália agora? É tarde, está na hora de dormir. Tá não. Meia-noite e 15. Eu prometo que eu vou... a nossa próxima live a gente faz mais cedo.
eu aviso todo mundo que a gente faz mais cedo, porque já são 11 e pouco aí, Não, meia-noite? aqui é meia-noite e 15. Meia-noite e 15. Eu vou liberar você para dormir. Ah. Vamos daqui umas 3, 4 semanas fazer mais um bate-papo? Sim, vamos sim. Eu acho que está sendo muito legal. Bom, a gente tem uma ponte aí forte agora, Itália-Brasil, né? Eu acho que Não, tem vamos muita sim, coisa para a porque gente é fazer. importante que o pessoal também comece a entender bom, que existe essa ponte, que existe você, né? Que você segue as nossas empresas também. Isso aí para mim é muito importante dar essa visibilidade e explicar isso aqui, né, para esse pessoal. Então, também a próxima vez sou eu que vou te fazer umas perguntas, né? Dessa vez você guiou, mas da próxima vez você vai me deixar guiar um pouquinho essa Tá situação. bom, eu passo uma ação. Tá bom, então vamos fazer. Sabe o que eu acho interessante também? Que uma dessas lives aí, se a gente conseguir, eu gostaria também que a gente fizesse com as minhas meninas, com a Manuela, com a Júlia, se elas estivessem por aqui. Seria interessante você ter um ponto de vista também que não fosse só meu, né? Vamos A minha fazer? sócia também, não sei, a Vamos mulherada fazer um toda aqui. bate-papo aí via YouTube. A gente pode fazer via YouTube, que aí dá para colocar 2, 3 pessoas aqui, 4 No pessoas, dá YouTube. para a gente fazer uma roda viva aqui. Todo mundo fala português, entendeu? E elas têm pontos de vista diferentes. Eu acho que fica interessante, porque é um crescimento, né? Um valor agregado. Acho que é sempre interessante a gente escutar sobre o mesmo tema pessoas que têm visões diferentes. Eu acredito muito na minha equipe e gosto sempre que elas estejam presentes. E você fala tanto delas que eu já estou com vontade de conhecê-las. Eu falo Sempre que a gente tanto. conversa, você fala tanto das meninas, né? E eu já estou com Mas vontade de conhecer as elas meninas. estão sempre presentes. É você que não participa dos nossos webinários, está sempre fugindo, mas elas estão sempre presentes. Mas eu vou começar a participar. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, pessoal que está assistindo a gente, acompanhando a gente aqui, daqui mais ou menos 3, 4 semanas, eu vou avisar todo mundo. Vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, na rede social da Karine. Karine, como é que o pessoal te acha na internet aqui? Olha, no Instagram é Karine Regalo, com 2 L's de Souza. Uau! Depois você passa lá, depois quando você postar alguma coisa, você me coloca lá, pessoal. Karine Regalo, com 2 L's de Souza. E, bom, meu site é Karine de Souza, com Z. E a empresa é Karine de Souza, né? Então o site é fácil, não é difícil, não. É que aqui. Não, deixa eu contar rapidinho essa história do meu sobrenome, né? Que eu me chamo Karine Regalo Pontual Machado de Souza. Tem um monte de sobrenome. Aí, quando me deram a cidadania italiana, me chamaram Karine de Souza. Aí eu fui lá na prefeitura, onde te dão a cidadania, eu toda feliz, né, para pegar a cidadania, aí me dão esse papel, Karine de Souza. Eu, não quero isso não. Aí, por quê? Não, vocês tiraram o regalo pontual Machado. Não, essa aqui não sou eu, não. Aí você, minha senhora, mas é porque aqui só tem o nome do pai, do avô. Não me interessa, sou brasileira, quero todos os meus sobrenomes de volta. Não, mas a senhora fez um pedido. Não, eu faço outro, eu quero de volta. E eu fiz uma confusão, eu me recusei. Aí estava lá o prefeito, porque assim, todo um negócio solene, né? O prefeito para te dar a faixazinha, para você jurar na Constituição italiana. Não vou jurar. Chutei os braços com a criança, não vou jurar, eu quero meus sobrenomes de volta. Imagina, como é que eu vou voltar para o Brasil, me chamam Karine de Souza, eu sou Karine Regalo Pontal. Não me deram e disseram, se a senhora pedir de volta, a senhora vai arrumar um problema político. Aí, menino, olha, eu levei umas 2 semanas para me acostumar. Eu queria até escrever um livro sobre isso naquela época. Eu falei assim, gente, isso é um trauma, vocês estão me traumando, vocês estão tirando minha identidade. Fiz um drama na prefeitura. O prefeito ficava me olhando assim e dizia assim, mas toda brasileira gosta de novela, né? Ele disse, toda brasileira gosta de novela, né? Aí eu falei assim, vocês estão me tirando todos os meus... Como é que eu vou explicar isso para o meu pai? Meu pai era tão... Sabe que isso não é questão de brasileira, não. Vou te contar uma última história aqui. Você sabe que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, que ela chama Andrea Maria Nockel, né? Nockel. Quando ela nasceu, o nome Andrea foi escolhido pela minha mãe e pelo meu avô, o pai do meu pai.
o alemão. Sim. E aí, o meu avô mandou meu pai ir lá no cartório fazer o registro dela. Meu pai foi lá. Ele escreveu Andréia Maria Nockel e voltou. O meu avô, com todo aquele jeito delicado de alemão, perguntou se meu pai tinha bebido. Falou, você bebeu? Esse não é o nome da minha neta. Volta lá e faz de novo. Não é Andréia Maria, é Andrea. Ele foi. Voltou. Estava lá Andrea, com acento no E. Meu avô olhou de novo e perguntou para ele o que ele tinha feito de errado, né? Falou, você não está entendendo? Você quer que eu escrevo? O meu avô escreveu e mandou meu pai de volta. Meu pai foi 3 vezes no cartório para poder registrar o nome dela, chamada Andrea Maria Nockel. Coitadinha. Então, ele voltou, olhou para a cara, coitadinho do meu pai, né, que quase apanhou, né? Mas isso virou Eu me acostumei, sabe? Depois que, quando eu tive que fazer um trabalho de personal branding, né? E aí o meu diretor de marketing, até hoje ele é meu diretor da empresa, ele falou assim, ai, ótimo, maravilhoso, assim, olha, Karine de Souza. Gente, melhor do que isso, a gente não vai nem precisar gastar muito dinheiro em investimento de personal branding para dizer que você é brasileira. Pô, teu sobrenome de Souza, mas brasileira, tu que é isso? Aí eu, ai, pensando bem, né? Realmente. Aí tá assim, bom, filha, ó, metade do budget. já tá, do budget já fica no bolso. A hora que você falou do budget que vai ficar no bolso, já virou maravilhoso. Eu falei assim, não tinha pensado nesse ponto de vista. Aí eu falei assim, pô, você não queria fazer um personal branding para o pessoal saber que você é brasileira? Meu amor, porque eu sou branquinha, lourinha, ninguém me via, assim, porque eles tinham uma ideia meio estranha de brasileira. Aí pensava sempre com aquela mulata cheia de pluma na cabeça que saía do carro alegórico. E aí, quando eu dizia que eu era brasileira, ninguém acreditava. Aí o pessoal, tem que fazer um trabalho de personal branding. Agora não precisa mais, amor. Com esse nome, Karine de Souza, Tá né? resolvido. Agora eles me perguntam se eu sou parente de jogador de futebol, porque todo jogador de futebol tem um de Souza no sobrenome, né? Aqui. Aí eles falam, você é parente de quem? Eu, não, meu amor. Eu falei, senhora, de Souza e da Silva no Brasil, todo mundo tem. Quem não tem é porque mandou tirar. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou deixar você dormir, Karine. Então, vamos ver as nossas agendas, ver a agenda das suas meninas. Daqui umas 3, 4 semanas, eu acho que a gente pode fazer mais um bate-papo aí, que está muito bom. Vou falar com elas, tá bom, Obrigado adorei pelo também. teu tempo. Obrigado demais pelo teu tempo. Obrigada a você, obrigada também a todos os seus hóspedes, para o pessoal aí, os meus também que ficaram, alguns sobreviveram, outros já se perderam, me mandaram mensagem, meu Deus, como é que eu chego no YouTube? E eu só vi agora. Aí você tem que fazer um cartazinho, que quando o Instagram estiver caindo, você levanta o cartaz assim, tá? Eu falo, tá aqui. Tá aqui. Porque os meus hóspedes são italianos e eles estão aqui tentando nos entender, mas não entenderam que tinham que ir para o YouTube e se perderam lá. Meu Deus. Na estrada. Mas a gente vai acertar isso. Tá bom. Prometo, o próximo a gente acerta. Karine, gratidão pelo teu tempo, gratidão pela... Graças, a gente vai te falar. Obrigada, amigo. Muito obrigada. Foi ótimo o papo, tá? Um super abraço. Fiquem com Deus todos, tá? Adorei, gente. Ai, que bom a gente voltar para o de vez em quando. Mesmo que seja virtualmente. Vamos vir para o Brasil. Muito feliz. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.